Gênesis 39, verso 1. Diz assim, ó. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Até aí. A gente vai abrir essa leitura para que possamos compreender algumas coisas através da história desse homem, né? De José. Para que possamos compreender, vamos contextualizando aqui algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é que Deus foi quem constituiu a família. Deus foi quem criou esse projeto chamado família. E como que ela funciona aos olhos de Deus? É um homem, uma mulher e os seus filhos. Nós entendemos que o homem e a mulher se fazem uma só carne quando eles se casam. O casamento antigamente, ou biblicamente, se dá em um ato sexual. Porque não tinha padre, pastores ou líderes para realizar o casamento de Adão com a sua esposa, lá no Jardim do Éden. Mas o Senhor, quando o gerou, o Senhor disse que a partir dali eles seriam uma só carne, e mais, deixariam o seu pai e a sua mãe. Mas a gente sabe que Adão e a sua esposa não tinham um pai e uma mãe física. E mais, olha o detalhe, quando Deus projetou o Adão, lá naquele jardim, Deus projetou um homem pronto. Adão não era criança, como nós fomos um dia criança. Adão já foi projetado lá pelos seus 40 anos, digamos assim. Já era um homão, né? Mas quando Jesus foi projetado nessa terra, ele precisou de uma família. Ele precisou de um pai e precisou de uma mãe. O pai, né, Deus poderia muito bem pegar Jesus e fazer como fez com o primeiro Adão, já que ele é o último. Podia pegá-lo e já colocá-lo com 30 anos de idade. Mas não foi isso que Deus fez. Porque Deus estabelece princípios, valores. Foi necessário que Jesus tivesse nessa terra uma família constituída, construída pelo pai e pela mãe, José e Maria. Não é diferente de nós. Todos nós precisamos entender a importância dessa construção. Perceba, quando Noé salvou aquelas pessoas na arca, ele não estava salvando a humanidade, ele estava salvando a sua família. E ele lutou para que ele salvasse a sua família. Então nós vamos percebendo que Deus ele tem um olhar especial para a família. Nós vamos perceber que quando Deus quis libertar o povo que estava escravizado lá no Egito, Deus ordenou que eles matassem um cordeiro e que eles entrassem em suas casas. O sangue iria aspergir a porta, o umbral. A carne do animal eles iriam assar dentro de casa e eles iriam comer aquele alimento. O detalhe é que eles iriam matar um cordeiro por família. O que Deus queria? Que cada família entrasse para sua casa e fosse se alimentar. Ou seja, Deus sempre nos fazendo perceber a importância da família, constituída por pai, mãe e filhos. Não é fora disso. Perceba que Deus nos dá um modelo, e Ele não muda o modelo. Esse é o modelo. Pai, mãe e filhos.
é o modelo bíblico, é o modelo de Deus. O detalhe é que dentro dessa família existe o pai. E o pai, ele é uma referência, ele é um referencial para os seus filhos. O pai, em sua importância de referência para os filhos, ele é quem vai transferir para os filhos pelo menos 3 valores. Nós vamos falar de 3 valores hoje. Pelo menos 3 valores ou princípios. Esses valores, eles podem ser colocados no filho ou pode ser retirado dos filhos. E quem faz isso é o pai. Quais são esses valores? Direção, limite e proteção. São os valores que o pai coloca na vida do seu filho. Você já percebeu como que um pai pega o filho? Geralmente o pai, ele pega o filho, ele coloca a mão aqui, né? Ou à direita ou à esquerda, mas por baixo, segura na barriga da criança, a criança com o rosto para frente, e assim ele vai andando, sempre com o filho direcionado para frente. Quando não, ele pega a criança e coloca aqui nos ombros, mas sempre o rosto da criança voltado para frente. Porque o pai, ele é quem direciona, ele é quem dá a direção. A mãe geralmente pega a criança e traz pro peito, né, pro seio, pro conforto. Então, o pai é aquele que sempre vai estar direcionando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos olhar uma história, perceber uma história na Bíblia, de Jacó com a sua esposa chamada Raquel. Quem lembra de Jacó aí? Já ouviram falar em Jacó? Amém? Jacó trabalhou muito para conquistar a sua esposa chamada Raquel. Até que eles tiveram um filho chamado Benjamim. Só que no dia que Raquel estava tendo esse menino, olhe para cá, preste atenção. No dia que Raquel estava na maternidade, né? Porque a gente vai usar esse nome, mas antigamente eram as parteiras, né? Que tiravam as crianças. Mas para que a gente, digamos que a gente consiga compreender mais ou menos como estava funcionando naquela época. Tá ok? Então, ela estava ali tendo o seu menino, chamado Benjamim, só que ela sofreu muito para ter esse menino. Ela estava sentindo muitas dores. Ela estava sentindo que ela ia morrer por causa do nascimento dessa criança. Então, ela olhou para as pessoas que estavam ali e disse assim: olha, eu quero que vocês coloquem o nome dessa criança de Benoni. O que significa Benoni? Filho da minha dor. Agora, tente imaginar você, esse menino crescendo, porque antigamente essa situação, essa ideia, esse princípio do significado do nome tinha uma importância relevante na vida dos filhos, das pessoas. Eles levavam à risca o significado dos nomes. Tente imaginar essa criança crescendo e sendo chamada da seguinte forma: filho da minha dor, me dá esse controle de televisão. Que não existia, mas eu estou tentando, né, contextualizar aqui para a gente compreender. Filho da minha dor, vai comprar um pão para mim. Filho da minha dor, vai lá na taberna. Filho da minha dor, junta isso aí que está no chão. Aí, filho da minha dor, filho da minha dor. Essa criança vai crescendo com uma mente de que ele causou um problema. E, aliás, no dia do seu nascimento, a sua mãe morre. E por isso ele é aquele que causou dor na mãe. Então, tente imaginar a mentalidade de um ser humano que vai nascendo acreditando que prejudicou a sua mãe. Prejudicou alguém por causa do significado do nome. Só que, quando o pai chega, falam para ele que a mãe deu o nome, ele fala: não vai ser o nome desse menino Benoni. O nome desse menino vai ser Benjamim.
E o que significa Benjamim? Filho da minha força. E se você conhece Jacó, você vai perceber que ele era um cara forte. Não no músculo. Mas a Bíblia diz que ele lutou com um anjo e prevaleceu. Foi ele ou não foi ele que lutou com o anjo? E prevaleceu. A gente vai poder perceber a força de Jacó tendo que sair de casa só com a roupa do corpo. Sem ter o que comer, o que vestir, sem ter o que calçar. No meio de um deserto, indo para a casa do tio, sem saber o que esperaria ele naquele lugar. Então, nós percebemos que o pai, ele é quem dá uma direção na vida do filho. O pai, ele vai direcionar. Não sei se você lembra, na época em que Elias estava na terra, a Bíblia diz que tinha lá uns profetas, chamados profetas de Baal, porque eles profetizavam para as pessoas, eles diziam para as pessoas que existia um Deus poderosíssimo, e esse Deus era Baal. Só que tinha uma pessoa ali nesse momento. Essa pessoa cresceu sabendo que só existia um Deus. O significado do nome dele é: só Jeová é Deus. E qual é o nome dessa pessoa? Elias, o profeta Elias. O significado do nome dele é: só Jeová é Deus. Então, só Jeová é Deus, pega o controle da televisão, só Jeová é Deus, vai comprar um pão para mim, só Jeová é Deus, só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. E assim ele cresceu sabendo que só Jeová é Deus. Quando ele se torna adulto, ele percebe que tem um grupo de profetas dizendo que não, que existe um outro Deus e esse Deus é Baal. Só que ele é posicionado, ele cresceu com uma identidade formada. E ele bateu de frente, dizendo: não, só Jeová é Deus. E aí você sabe a história, eles tiveram, algumas lutas, alguns embates, e ele vence, por saber e ter a convicção de que só Jeová é Deus. Isso fala de quê? De identidade, gente. Uma identidade que foi implantada em sua vida. Porque teve um pai que o direcionou. O pai é quem direciona o filho. E qual é a situação? É que nós precisamos compreender que precisamos de pais que direcione os filhos. Nós precisamos de pais que dê a direção, que dê o norte, que dê o destino para o filho. Nós precisamos que pais se levantem para direcionar. Nós encontramos na vida muitos filhos que estão ou que tiveram suas vidas arruinadas por não ter tido um pai que os direcionasse. Nós precisamos entender que o pai, ele é quem precisa direcionar. E mais, nós encontramos muitas das vezes alguns pais que, ao invés de direcionar o filho, o que ele faz? Ele diz: você vai ser igual a sua mãe, aquela imprestável, ou essa imprestável. Você vai ser igual a sua mãe, aquela imbecil, que não faz nada direito. E esse menino vai crescendo com essas palavras de que ele não presta, de que nada que ele faz está bom, que outras pessoas são melhor que ele. Ele vai crescendo com isso, e a sua mentalidade vai sofrendo, porque não recebe um direcionamento, não recebe uma direção. Nós encontramos muitas pessoas sem direção na vida, pela falta da paternidade, pela falta do pai. O inimigo, sabendo disso,
que o pai é quem direciona. Ele luta para arrancar o pai de casa, porque ele sabe que se ele arranca o pai de casa, o filho vai sofrer, porque primeiro vai ser destruído esses valores, e o primeiro deles é o direcionamento, é a direção. É um filho que cresce provavelmente, pode ser que ele receba alguma direção, mas não como de uma paternidade, de um pai. O inimigo, sabendo disso, ele sempre vai lutar para tentar arrancar o pai de casa. E essas pessoas, elas crescem feridas. Foi muitas das vezes um pai que saiu de casa dizendo: minha filha, meu filho, eu vou bem ali na taberna comprar alguma coisa e depois eu volto. E nunca mais voltou. É por isso que o diabo a todo tempo tenta corromper os pastores e os líderes, para que essas pessoas que têm algum nível de influência, seja uma frustração para essas pessoas que já sofreram abandono, que já sofreram ou sofrem com a falta de um pai, a falta da direção. E quando isso acontece, eles dizem assim: puxa vida, mais uma vez isso está acontecendo na minha vida. Meu pai saiu de casa dizendo que ia ali e nunca mais voltou. Agora esse pastor está fazendo a mesma coisa comigo. Agora esse líder está fazendo a mesma coisa comigo. Escute. O pai é quem vai nos direcionar. Ele é quem dá a direção. E nós precisamos de pessoas que olhem para os seus filhos e digam: não, você vai dar certo. Sim. Vai nessa tua força que vai dar certo. Confia, acredita. Preste atenção. Muitas das vezes, nós temos algumas pessoas como pais que não direcionam. Mas nós precisamos compreender que nem sempre o teu filho ele vai tirar nota 10 na escola, mas ele vai ser a pessoa que vai abrir a boca para cantar uma canção e vai acalmar corações. Nem sempre o teu filho vai tirar nota 10 na escola, mas ele pode ser a pessoa que vai se levantar e com um abraço mudar a história de alguém, e com algumas palavras mudar completamente o curso da vida de alguém. Nós precisamos perceber nos filhos os valores, as virtudes que eles carregam e investir nisso. Escute, segundo, um pai, ele coloca na vida do filho limites. Muitos filhos, hoje a gente encontra muitas pessoas que estão com as suas vidas completamente destruídas, porque até receberam limites. Quando criança, cresceu com muitos limites. Eles respeitavam até os limites do pai, mas esse limite que o pai impôs foi com muito medo. O filho até obedecia, mas por medo, porque se ele não cumprisse os limites, ele era espancado até sangrar. Coisas ruins aconteciam com ele. Então esses limites que foram colocados foram abusivos. Essas pessoas cresceram. Eu particularmente conheço uma pessoa que quando eu era adolescente, eu estava jogando um videogame na casa dele, eu e ele. Ele teve uma discussão com o irmão dele, bate-boca. O pai estava dormindo, o pai acordou, estressado por causa daquilo. Veio na nossa direção e eu sentado do lado dele no sofá. O pai dele desferiu um soco na cara dele, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu não urinei nas calças, mas passou perto. Porque eu nunca vi alguém dar um soco na cara de alguém assim, nunca. Eu era criança, adolescente, na faixa de 12, 13 anos. E eu fiquei assustado com aquilo, que eu nunca mais fui na casa desse meu colega.
Para mim foi uma coisa horrível. Então, eu já tinha presenciado o pai desse menino pegando uns gatos que tinha nascido lá, e ele não queria aqueles gatos, colocar um arame no pescoço desses gatos e matá-los enforcado. Terrível para mim ver isso. Mas eu presenciei isso antes do soco. Esse menino, ele falava para nós: Assis, a minha vontade é completar 18 anos. Porque quando eu completar 18 anos, eu vou ser maior de idade, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Então, aos poucos, festas de final de ano, ele começou a beber nos seus 18 anos. Depois se envolveu com muita coisa ruim e hoje é perdido por aí. Escute, pessoas que viveram isso, obedeciam, mas por medo, não por temor, muito medo, não por honra, mas por muito medo, medo do que aquela pessoa, aquela figura seria capaz de fazer. Presta atenção, essas pessoas, muitas das vezes, quando elas se sentem livres desses limites, elas ultrapassam todos os limites. Quando elas se sentem à vontade, elas ultrapassam todos os limites. Ela começa a beber sem parar. Elas saem de casa, elas saem dos ambientes e começa uma jornada. Elas ultrapassam todos os limites. Você conversa com essas pessoas e elas dizem: eu reconheço que eu ultrapassei todos os limites. A vida destruída por conta de um limite abusivo. Todo pai precisa ter uma régua de equilíbrio, precisa ter os limites, mas precisa equilibrá-los. Precisa ser como o limite que o nosso Deus nos ensina. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Terceiro, proteção. Existem muitos filhos que se encontram hoje com um coração desprotegido, sem uma proteção. Nós encontramos muitas pessoas que são completamente inseguras, porque não tiveram uma proteção. Eu encontrei ao longo da vida alguns filhos, por exemplo, que disseram: eu fui abusado, fui abusada, e o meu pai não estava lá, porque nem conheceram, não tiveram nem a oportunidade de conhecê-los. Presta atenção. Proteção. Existem muitas pessoas que sofrem com essas inseguranças. O pai, geralmente, ele é a pessoa na vida de uma menina, por exemplo, que traz a ela segurança, traz a ela proteção. E muitas das vezes um coração desprotegido, ele sempre vai caminhar em desobediência, em rebelião. É um coração rebelde. E a rebeldia, muitas das vezes, dessa criança ou dessa pessoa que já cresceu, essa rebeldia é apenas expondo algo. É como se ela quisesse dizer assim: eu quero que você me note. Essa minha rebeldia é só para que você me note, para que você me veja. É só para chamar a atenção. Por exemplo, eu tenho a Aurora e a Hannah agora, As duas. Toda vez
que elas se vestem, colocam um vestido, a gente vai sair alguma coisa, ela coloca um negócio na cabeça, toda vez, ela chega até mim e diz, papai, olha como eu tô. Aí eu falo assim, minha filha, você tá uma princesa, você tá linda, você tá maravilhosa, que menina linda, ainda que não seja, mas é para mim, e isso faz ela ficar feliz. Uma criança que cresce sem a proteção, uma criança que cresce sem essa proteção do pai, sem essa segurança, é uma criança que depois que cresce, se sente insegura, a qualquer insegurança, ela se entrega fácil. E nós pais, vamos instruir os nossos filhos, nós vamos direcioná-los, nós vamos pôr os limites, nós vamos dar segurança a eles, mas quem vai tomar a decisão é eles. No dia que chegar um menino para Aurora ou para Hannah dizendo, olha, você tá linda, hein? Você tá bonita. O que ela tem que fazer? Eu sei que eu sou bonita, porque o meu pai já disse isso para mim. Mas geralmente, uma menina, uma criança, sem essa segurança, sem estar seguro, ela se entrega fácil. Eu quero ver com você rapidamente, Gênesis, capítulo 33. A gente vai, só coloca aqui, e aí a gente vai ler já. Preste atenção. Quem lembra a história de Jacó? Então vai ficar mais fácil. A Bíblia diz que Jacó era filho, que José era filho de Jacó. E José, aos 17 anos, aconteceu tudo isso que a gente leu ainda agora. Foi para a casa de Potifar, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Foi para a casa de Potifar, lá ele se tornou um líder na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar deu em cima dele. E aí, a Bíblia diz que ele, fugiu, correu. Foi para a cadeia por causa disso, injustiçado. Até que ele chegou a ser governador no Egito. Mas qual é o detalhe? É que na casa de Potifar, a mulher de Potifar quis ele, desejou ele. Mas olha o detalhe. Até os 17 anos ele conviveu com o pai. Pergunta, com 17 anos, uma pessoa, ela já tem consciência do que é a vida, sim ou não? Sim ou não? Tem, porque se eu apresentar uma droga para você, você vai entender que isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Aos 17 anos, dá para saber, não dá para saber? Já dá para saber se é bom ou ruim. Então já tem uma noção do que é a vida. Pode não ser maduro, mas já tem uma noção. Presta atenção no detalhe. Ele tinha 17 anos. O que ele aprendeu com o pai? O pai dele é Jacó. O pai dele trabalhou quantos anos pela esposa? Raquel? 14 anos. Presta atenção. Baixa só um pouquinho mais. Jacó trabalhou 14 anos pela Raquel. Pagou um preço por ela. Qual é o modelo que ele tem? De alguém que paga um preço pela sua esposa. Quando essa mulher quis se dar para ele, o que ele pensou? Opa, não é esse o modelo que eu tenho. O modelo que eu tenho é diferente. Meu pai, ele pagou um preço para ter a minha mãe. E eles casaram. Essa mulher aqui é casada e está dando em cima de mim.
ele, ó, correu. O modelo que ele teve foi esse. Por quê? Preste atenção. Por que ele vai pegar esse modelo e vai pôr agora em prática, em ações? Porque um filho, ele não aprende com as suas palavras. Vou repetir. Um filho, uma criança não aprende com as palavras. Aprende com as ações. Escute. Um dia, Jacó, voltando para a casa do pai, que ele tinha fugido, foi lá para a casa do tio dele, Labão. Quando ele volta para a casa do pai, ele volta com medo, porque o seu irmão Esaú quer matá-lo. Quem lembra disso? Aí o que acontece? Quando eles se enxergam, quando o irmão dele vê ele, a Bíblia diz que eles se abraçam, se beijam e choram muito. Aquele que queria matar acabou que ficou com o coração aquebrantado. E se abraçaram, se beijaram, se reconciliaram. Escute, depois de anos e anos sem se ver. Anos mais tarde, o que acontece? José está lá no Egito. Quando ele percebe, tem 11 pessoas ali que são seus irmãos. Os mesmos que tentaram matar e preferiram vender para ganhar um dinheiro. Os que prejudicaram a vida dele. Eles vê as mesmas pessoas. Olha a igualdade. Os irmãos estão afastados por anos. Esses 11 pensam assim: ele vai nos matar. Porque ele se revela, né? Ele tira aquela túnica, aquele negócio e diz: eu sou José. Na hora ele diz assim: ele vai nos matar. José, percebendo, diz: não fiquem com medo. Foi necessário que assim acontecesse. Deus me enviou na frente para ser uma bênção na vida de vocês. Preste atenção. Por que ele está agindo dessa forma? Porque no dia que Jacó se reconciliou com o irmão dele, ele estava lá. O que ele vê? Um irmão que há anos não vê o outro, um querendo matar o outro, se reconciliando. Esaú tinha todos os motivos para matar Jacó. José tinha todos os motivos para matar seus irmãos. Mas o que ele viu? O que ele aprendeu? O que ele tem como modelo? A reconciliação, o perdão, o amor, o abraço muda tudo. Isso ele aprendeu, não foi com palavras, com ações. Porque o teu filho não vai aprender com as tuas palavras, vai aprender com as tuas ações. Escute, direção, limite e proteção.